agradeço essa importante intervenção do governador Ciro Gomes, e governador, ministro, político, estudioso, e que ele coloca questões muito importantes para a nossa reflexão, e depois a gente podemos aprofundar no debate, principalmente quando toca na questão do exercício do controle difuso da constitucionalidade da lei aprovada, recentemente aprovada. Mas deixamos isso, então, para o debate. E agora passo de imediato a palavra para o Ângelo Fabiano Farias da Costa, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, desde maio de 2016. Procurador do Trabalho em Porto Velho, 14ª Região, de 2009 a 2010, onde desempenhou as funções de procurador-chefe substituto, e coordenador regional da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquário, vice-coordenador nacional da CONAPTA em 2013, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, de novembro de 2013 a maio de 2014, diretor financeiro da Associação Nacional do ANPT no BN 2012 a 2014, vice-presidente da ANPT no BN 2014-2016, lotado atualmente na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador, Bahia. Só faço aqui um pequeno registro, que eu não posso esquecer da importância que está tendo a participação do Ministério Público do Trabalho na discussão da reforma, não só no período antes da edição da lei, mas como também continua em suma uma visão crítica, competente e profunda em relação a esse novo diploma legal que foi aprovado. Na verdade, um novo diploma legal, que eu digo porque as alterações que foram feitas mexem na espinha dorsal ou nos princípios formadores. Então, doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, passa a palavra para Vossa Excelência. Bom dia a todos. Dizer que é um prazer inenarrável poder estar aqui na capital gaúcha, nesse teatro belíssimo. Primeira vez que eu falo de um teatro, ministra Maria Helena Malma, eu vou pedir a permissão para levantar, para me sentir um pouco nesse palco maravilhoso, que deve ter sido palco de várias belas peças. Saudar a ministra Maria Helena Malma, o governador Ciro Gomes, político experiente, com a destacada trajetória na política brasileira, o ministro Gelson Azevedo, nosso parceiro também de mesa, saudar o presidente Rodrigo Trindade, agradecer em nome da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho pelo honroso convite em poder participar desse valoroso evento, importante evento que discute a reforma trabalhista aqui no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, terra do Guaíba, terra do tricolor gaúcho e do Colorado. Saudar também o ministro Carlos Schoermann pela presença também, todos os que aqui, membros da magistratura, membros do Ministério Público, advogados, sindicalistas, enfim. Parabenizar o governador Ciro Gomes pela análise política, uma análise que é importantíssima que seja feita assim e traz um pouco da memória da discussão que se passou lá no Senado Federal e na Câmara, e eu vou tentar trazer uma discussão mais técnica e jurídica e buscar fazer uma análise geral da reforma trabalhista, desde o momento em que se iniciou, logicamente, que a ANPT e o Ministério Público do Trabalho, agradeço em nome do Ministério Público do Trabalho, o Procurador-Geral do Trabalho estará aqui à tarde, mas agradeço, ministra Malma, pela referência à atuação do Ministério Público do Trabalho, é uma atuação também da ANPT, da ANAMATRA, do Juiz do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, que foi muito guerreiro também por vários ministros que foram contra essa reforma trabalhista. Enfim, vamos passando aqui. O título da palestra não poderia ser melhor, né? Reforma do trabalho. Novas formas de trabalho justificam a reforma? Eu diria que novas formas de trabalho justificariam alguma reforma, não esta. Esta reforma ela veio para destruir, desconstruir, desmontar a proteção social do direito do trabalho. Não há dúvida nenhuma. E aí ele acaba, por essa reforma, ela acaba por retirar da proteção
da CLT milhões de trabalhadores brasileiros, ao contrário do falacioso discurso dos defensores da reforma, de que isso geraria emprego, de que consolidaria direitos e de que traria segurança jurídica para o nosso país. Nada mais falacioso, e eu vou tentar mostrar, claro que sempre respeitando as opiniões divergentes. Essa é uma opinião da ANPT, eu posso dizer que é uma opinião consolidada no âmbito do Ministério do Trabalho, dos procuradores do trabalho, contra essa reforma que foi apresentada. E essa reforma é importante notar, meus amigos, que essa reforma ela é baseada em alguns eixos, alguns objetivos. E essa reforma, a Lei 13.467, ela, ao invés de buscar evitar descumprimento da legislação trabalhista, ela dificulta o acesso do trabalhador à justiça, e dificulta muito. Vou tentar mostrar um pouco também. Ao invés de buscar a prevenção de acidentes de trabalho, ela limita as indenizações e tarifa a vida humana. E em nenhum momento, em nenhum dispositivo desta reforma, em seus mais de 100 artigos, se traz qualquer regra que garanta a manutenção do emprego daqueles empregados que hoje têm um emprego com mais proteção. E ela é centrada nesses eixos: redução ou retirada completa de direitos pela redução dos custos de mão de obra. A reforma trabalhista, ela traz um verdadeiro cardápio de contratos precários, e aqui eu cito dois, que é o contrato de trabalho intermitente e a figura também do autônomo exclusivo, além da pejotização, que aumentará sem medida o incentivo à redução ou sonegação de empregos, a criação de obstáculos à justiça, discriminação contra o trabalhador e contra a própria justiça do trabalho, e a falsa geração de empregos, com esse discurso falacioso de que hoje nós temos mais de 14 milhões de trabalhadores empregados e que essa reforma vai gerar algum tipo de emprego. Emprego ela não vai gerar, ela pode até gerar emprego no papel, como o trabalhador intermitente, que passará a ter uma carteira de trabalho registrada, mas só formalmente. No aspecto material, ele não terá proteção nenhuma, não há dúvida disso. E essa reforma ela veio justamente com esse viés de fortalecer fraudes trabalhistas, visando a reduzir os custos. Teremos, sim, empresas sem empregados. Teremos, sim, a criação de pessoas jurídicas individuais, falsas pessoas jurídicas, as pessoas chamada pejotização e o falso trabalhador autônomo, além de uma terceirização desmedida na atividade finalística. E tenham certeza, meus amigos, que, ao contrário do que pensam os que aprovaram essa lei, o Ministério Público e a Justiça do Trabalho não se calarão para fraudes trabalhistas. Afinal de contas, os artigos 2º e 3º não foram revogados nem alterados. Então, havendo a verificação da presença dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego naquela relação de trabalho, eu não tenho dúvida que o Ministério Público do Trabalho atuará e de que os juízes do trabalho afastarão o vínculo falso, seja de natureza for, e aplicarão a proteção do regime de emprego. Isso aí é algo que eu não tenho dúvida, seja com a declaração de inconstitucionalidade, como o governador Ciro Gomes falou aqui, que é um caminho a ser trilhado também, o controle difuso, seja também por meio até da própria interpretação conforme a Constituição, tá, para evitar, às vezes, uma declaração de inconstitucionalidade faz com que se ingresse com ação declaratória de constitucionalidade, porque se forma uma controvérsia, e isso pode gerar. Hoje nós sabemos que nós temos o Supremo Tribunal Federal, com a devida vênia, não muito protetivo para o direito do trabalho. A gente já tem algumas experiências que não são positivas lá. Então, judicializar e ingressar com ação direta de inconstitucionalidade neste momento, apesar de nós entendermos que tem diversos pontos inconstitucionais, flagrantemente constitucionais, governador Ciro Gomes, é poder enterrar, jogar por terra toda a nossa luta, porque só basta uma canetada do Supremo Tribunal Federal num desses ministros que se expõem, tá?
e sabemos muito bem de quem a gente fala, para você enterrar todo o trabalho dos juízes do trabalho, dos procuradores do trabalho, dos advogados trabalhistas e dos sindicatos brasileiros. Você trava a legislação trabalhista e trava o judiciário trabalhista também. Então, por isso que a gente tem conversado sempre mais com sindicatos, partidos políticos, para que se adote a melhor estratégia a fim de evitar esse dano maior ainda. Vejam a malícia dispositiva, a disfarçatez. Contratação do trabalhador autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais que não existem, que não tem lei do autônomo, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Trabalhador exclusivo, trabalhando exclusivamente para um tomador e prestando serviços de forma contínua, pode até não ser, em 100% dos casos, vínculo de emprego. Mas eu diria que mais de 90% será. A exclusividade transmite a pessoalidade, transmite a subordinação e a continuidade, o requisito da não eventualidade. E para se formar o vínculo de emprego aí é algo muito próximo. Então, teremos sim trabalhadores que serão dispensados, serão demitidos e recontratados como falsos trabalhadores autônomos, prestando o mesmo tipo de serviço. E vejam, senhores, se um empregador mostra um dispositivo desse para o seu empregado disser a ele: eu não preciso ter você mais como empregado, você pode continuar prestando serviço para mim com exclusividade de forma contínua, sem vínculo de emprego, portanto, sem FGTS, sem aviso prévio, sem 13º, sem férias, sem jornada de trabalho, sem horas extras, sem qualquer tipo de proteção social, podendo trabalhar até por um prato de comida, porque o autônomo, ele trabalha por conta própria. Então, ele que escolhe a sua remuneração. Então, poderemos chegar até um regime de escravidão. E é isso que nos preocupa, é isso que preocupa o Ministério Público. Da mesma forma, o Instituto da Pejotização. Nós já temos um embate muito forte nas nossas investigações com o Instituto da Pejotização, quando um trabalhador, ele deixa de ser empregado e o empregador, o tomador, o substitui por uma falsa pessoa jurídica. Um trabalhador que abre uma firma individual, tira um CNPJ e passa a prestar serviço com os mesmos requisitos da relação de emprego. E a lei mexeu, a lei anterior, a 13.429, que foi promulgada em março, no final de março, salvo engano, e mexeu com a terceirização, ela permite que hoje qualquer prestador de serviço que, para prestar serviço a uma empresa tomadora, ele precisa tão somente desses requisitos: inscrição no CNPJ, registro na junta comercial e um capital, pasmem, de, no mínimo, R$10.000 até 10 empregados. Agora, me digam se uma empresa que precisa integralizar um capital de R$10.000, ela terá condições financeiras de cumprir as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Me desculpem, mas não terão. Será a institucionalização do calote sobre os empregados. E a lei nem isso quis melhorar essa redação, além de permitir a terceirização em qualquer atividade da empresa, inclusive na sua atividade principal. E daí eu chamo a atenção para um pensamento que eu estava tentando construir na minha cabeça, que era justamente da gente tentar trazer a teoria do direito civil para o direito do trabalho. Hoje, se você for analisar o Código Civil, ele é muito baseado em boa-fé do contrato social, tudo. E se você for levantar os defeitos do negócio jurídico, várias dessas fraudes podem ser, a meu ver, com a devida vênia, encaixados em vícios de consentimentos. O trabalhador ele pode ser, sim, induzido maliciosamente a erro. No caso do trabalhador autônomo exclusivo, o empregador pode dizer a ele que ele não tem direito a emprego, ele vai ficar como autônomo exclusivo, mesmo ele tendo aqueles elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Isso, para mim, é algo que o judiciário pode descaracterizar, porque há um induzimento do tomador malicioso para uma percepção equivocada da lei pelo trabalhador.
Então, é justamente essa sugestão que eu deixo aos operadores de direito também, que são defensores do equilíbrio das relações de trabalho, para que a gente utilize também em nossas ações, traga essa teoria do direito civil para a questão relativa ao vício de consentimento, ao vício de vontade. Será que o trabalhador aceitou aquilo mesmo? Porque ele sabia daquilo? Ele foi induzido àquele erro de aceitar aquela condição contratual que lhe é prejudicial, às vezes sem respeito a qualquer salário mínimo, a qualquer direito. Afinal de contas, o artigo 7º fala em trabalhadores, não fala em empregados. E uma perspectiva nossa também é trazer todos aqueles direitos, FGTS, aviso prévio, férias, para os trabalhadores, não importando que sejam trabalhadores submetidos a regime específico de emprego. A Constituição, em nenhum momento, traz esses direitos tão somente para os trabalhadores com vínculo empregatício. É preciso que nós, procuradores do trabalho, operadores de justiça como advogados, juízes do trabalho, tenhamos também essa percepção para ampliar para os demais trabalhadores autônomos, eventuais, aqueles que não possuem o vínculo de emprego específico, para que eles tenham aqueles direitos previstos no artigo 7º da Constituição, e não tão somente aqueles genéricos de manutenção, prevenção de normas de saúde, segurança, enfim. Então, é uma provocação, digamos assim, que a gente lança sobre essa questão do vício de vontade. Haverá situações em que o trabalhador, em premente necessidade, ele terá que aceitar qualquer tipo de serviço. Eu questiono, isso não seria uma lesão? Não haveria um forte desequilíbrio contratual, considerando talvez uma média de uma remuneração para aquela função desempenhada? É apenas uma provocação que faço para que os colegas aqui pensem em caminhos para a gente reduzir os danos dessa legislação, dessa malfadada legislação, que trará sim, muito desemprego e muita redução de direitos. A reforma fortalece vínculos precários e empregos sem qualidade, torna o trabalhador altamente descartável. É uma reforma que ela traz vínculos que não garantem nem ao menos o salário mínimo, e não venham com essa história que o salário mínimo é o salário mínimo hora, é o salário mínimo semanal, enfim, diário. O salário mínimo, ele tem na Constituição, ele tem que ser suficiente para prover várias despesas, lazer, segurança, enfim, moradia, alimentação. Um trabalhador que passa a ser contratado como trabalhador intermitente, ele não tem qualquer previsibilidade de quantas horas ele vai trabalhar, e ele não sabe quanto vai ganhar no final do mês. Ele não consegue se programar para pagar suas contas que chegam mensalmente. Como é que vamos dar dignidade a um trabalhador que não tem essa condição? Trabalhador que pode ser chamado para trabalhar 5 horas por semana, 10 horas por semana, e tendo em conta que a jornada semanal é de 44 horas, e essa seria com base em salário mínimo, talvez, em algumas categorias, ele terá um salário de 300, 400 reais. Então, há uma forte preocupação nossa, dos operadores de direito do trabalho, com relação a esses vínculos, e a reforma é muito perversa, porque os seus relatores, tanto o deputado Rogério Marinho como o senador Ricardo Ferraço, colocam lá que, por exemplo, o trabalho intermitente é para atender o trabalhador que está na universidade e quer ter um primeiro emprego para complementar sua renda e talvez ajudar na universidade. Ou um trabalhador idoso que está aposentado e quer se manter ativo. Se for para esse objetivo, coloquem na lei. Não colocaram nada. Não limitaram contratação, não limitaram o percentual de contratação, não limitaram tipos de atividades, não limitaram nada. De forma que, hoje, nem os setores que falavam que era para atender bares, restaurantes e turismo, nem os setores eles colocaram na lei. Então, em qualquer atividade, com exceção dos aeronautas, em qualquer atividade industrial, comercial, agricultura, enfim, qualquer atividade, trabalhadores poderão ser demitidos e recontratados como trabalhadores intermitentes.
Isso gera emprego? Na minha concepção, não gera emprego de qualidade. É a formalização do bico. Da mesma forma, aumentar o trabalho a tempo parcial, chegando quase aos níveis do contrato a prazo indeterminado. E daí também os vínculos de alta rotatividade, que são a terceirização, hoje indiscriminada, e o trabalho temporário. Aqui a questão do trabalho intermitente, que eu já falei, sem qualquer percentual. Não há garantia de gozo de férias, porque lá fala que a cada 12 meses o trabalhador terá férias, mas naquela empresa ele fica sem remuneração, porque a férias é paga proporcionalmente no momento que ele recebe. Então, naquele mês que ele teria que tirar férias perante aquela empresa que ele é empregado, ele fica sem receber nenhum centavo. Ele vai ter que trabalhar em outra empresa para ter a renda, ou se programar, guardar aquela antecipação de férias para prover a despesa no mês que estiver de férias. E essas regras podem ser totalmente afastadas pelo negociado sobre o legislado, que o governador Ciro Gomes falou aqui também, para prejudicar o trabalhador. Então, até essas poucas medidas protetivas que a legislação trouxe, podem ser afastadas por meio da negociação coletiva, que vai se sobrepor à lei. Então, é muito perverso. Fora os reflexos na aposentadoria do trabalhador, que ele vai ganhar menos, ele não vai ter o rendimento, então vai ter mês que ele não vai conseguir contribuir de forma a ter, no seu tempo de serviço, o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da sua aposentadoria. A terceirização, que gera uma alta rotatividade, a gente tem uma preocupação muito forte no Ministério do Trabalho com relação à terceirização. Há uma coordenadoria específica contra essa terceirização indiscriminada, porque não só a terceirização ilícita faz muito mal, mas a própria terceirização lícita, ela faz muito mal, porque ela trata o trabalhador como segunda ou terceira categoria. Geralmente são empresas que têm pouca capacidade econômica financeira e trabalhadores terceirizados vivem tomando os calotes. Tanto que o índice de rotatividade é muito superior àqueles trabalhadores diretamente contratados. Então, nós teremos cada vez mais trabalhadores entrando e saindo de emprego, e também trabalhando na atividade principal da empresa. Ou seja, empresas sem qualquer empregado diretamente contratado. O que vamos fazer? Vamos, ponto por ponto, a cada investigação, verificar se há os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Havendo, vamos ingressar com a ação civil pública. Isso o Ministério Público não vai deixar de fazer. Contamos com o apoio da magistratura e teremos certamente esse apoio do juiz do trabalho. Questão do teletrabalho. Teletrabalho tem que ser regulamentado? Tem. Na nossa percepção, tem. Hoje nós temos teletrabalho, é uma realidade, mas não da forma como foi feita. Eles tiraram do teletrabalho qualquer limitação, qualquer direito à limitação de jornada. O trabalhador em teletrabalho não tem direito à jornada de trabalho. Ele pode ser cobrado excessivamente a toda hora, todo dia, a todo custo, para apresentar resultados. E hoje nós sabemos que há meios telemáticos, há programas de computadores que permitem o controle fidedigno da jornada e da produtividade. Então, não há nenhum sentido de se retirar direito a horas extras, direito a intervalo, direito a repouso semanal do trabalhador. Não quer dizer que vai acontecer isso em todos os casos, mas haverá casos em que isso vai acontecer. O trabalhador será sugado. E, além disso, o trabalhador poderá ser incumbido ao trabalhador a responsabilidade dele adquirir todo o seu material, toda a infraestrutura necessária, todos os equipamentos tecnológicos para desempenhar o seu trabalho. De modo que o legislador repassou os riscos do empreendimento do empregador, do tomador, para o trabalhador. Outra excrescência para o direito do trabalho. E essas regras também poderão ser afastadas e pioradas pela convenção ou pelo acordo coletivo. Passando para frente,
Reforma retira ou permite a retirada ou sonegação de direitos. Mentiroso o discurso de que a reforma, e vários deputados disseram isso, deputados inclusive daqui do Rio Grande do Sul, que são da base do governo, disseram isso, permitam com a cara de pau de dizer que a reforma não retirava direitos, e retirava muitos direitos. É uma reforma que é feita com base na prevalência do princípio da autonomia da vontade individual e coletiva, que permite diversas situações de acordo individual em prejuízo do trabalhador e de acordo coletivo em prejuízo do trabalhador também, além da retirada direta de direitos. Isso ocorreu. E os exemplos aqui, mudança no sistema remuneratório. Houve mudanças no sistema remuneratório. Bônus e prêmios não integram mais a remuneração. Na minha concepção, quando a vida vem, naqueles que pensam o contrário, é a legalização do pagamento por fora. O trabalhador vai poder receber do empregador prêmios que não integrarão a sua remuneração e não terão reflexo em qualquer verba de natureza salarial ou em qualquer daquelas verbas que possuem o reflexo das verbas remuneratórias. Houve, sim, a supressão ou redução do intervalo. Não, no caso da supressão ou redução, que antes era remuneratório, e incidia como hora extra, com reflexo, passou a ter natureza tão somente indenizatória. Então, se retirou o direito do trabalhador, daquele trabalhador que tem um intervalo interjornada suprimido ou reduzido. Da mesma forma, retirou-se a incorporação salarial da função gratificada, pois temos uma súmula do TST que a cada 10 anos com a função, o exercício da função, você adquire esse direito pelo princípio da estabilidade financeira. Isso foi retirado, sempre com aquele argumento de que é um ativismo judicial desmedido. Só que na hora de colocar a jornada 12 por 36, eles utilizaram a jurisprudência do TST. Então, para o mal, eles pegam a jurisprudência, para piorar, eles pegam a jurisprudência do TST, que é um pouco mais flexível, e para melhorar, para evitar qualquer melhora, travam a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a quem cabe dizer o direito da legislação do trabalho. Horas in itinere, foi retirado também. Trabalhador que trabalha em local distante da sua residência, em canteiros de obras distantes dos centros urbanos, ou na agricultura, isso vai atingir muita agricultura, que passam 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem que acordar 3 da manhã, volta tarde, não terão nenhuma remuneração nesse período à disposição do empregador. Os 15 minutos de intervalo na prorrogação da jornada das mulheres, que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional pela natureza biológica da mulher. Não há que é uma isonomia material. Foi retirado. A jornada 12/36, tirar a remuneração em dobro dos feriados trabalhados, que o trabalhador recebia quando trabalhava e caía no feriado. E tiraram a prorrogação do adicional com relação à prorrogação do trabalho noturno. O trabalhador não recebe mais se aquele 12/36 cair numa prorrogação. Criaram o Instituto da Rescisão por Acordo Mútuo. É quando o empregador vira para o trabalhador e diz, olha, você vai ter que acordar comigo ou você vai ficar sem receber. Então, você vai ter que acordar, eu vou te pagar, ou eu te pago agora, você vai receber 20% do FGTS e metade do aviso prévio, vai poder sacar seu FGTS, ou você vai para a justiça. É o que vai acontecer em muitos casos, criou-se essa figura. Não quero dizer que vai acontecer em todos os casos, mas haverá sim empregadores com má fé que utilizarão desse instituto para burlar o direito do trabalhador. E aqui, direitos passíveis de retirada por acordo individual. Esqueceram a hipossuficiência, esqueceram a vulnerabilidade do trabalhador. Compensação em banco de horas, qualquer forma de compensação, acordo individual. Banco de horas semestral, acordo individual. 12/36, jornada por 12/36, que o TST só permitia em acordo coletivo, hoje, inclusive em atividades insalubres, poderá ser acordado individualmente, o que traz enormes, isso sem qualquer limitação,
sem qualquer limitação de atividade. Não é atividade de escritório, qualquer atividade, até aquela com solo apino. Rescisão por acordo mútuo, já cheguei a falar sobre isso. E a questão dos sindicatos. O governador Ciro Gomes falou sobre a questão do negociado sobre legislado. O negociado sobre legislado sempre existiu no direito do trabalho, mas para promover a melhoria da condição social do trabalhador, não para permitir a retirada. Que foi isso que o legislador ordinário fez? Permitiu que em diversas situações, exemplificativamente, o sindicato tenha o poder de diminuir direitos do trabalhador, ainda que contra a vontade do trabalhador, sem qualquer tipo de contrapartida específica, recíproca. Não há que ter uma compensação, então é renúncia, não há transação, é perda de direitos. E ele dá esse poder maior para o sindicato retirar direitos, por um lado, e por outro lado ele tirou fontes de financiamento que abalam profundamente a capacidade econômica do sindicato. E aqui eu não falo que sou a favor da contribuição sindical obrigatória, até porque o Ministério Público do Trabalho tem uma posição contra a unicidade sindical e contra a contribuição sindical obrigatória. Mas não dá para você tirar essa fonte de financiamento e não permitir que o sindicato tenha alguma contrapartida para equilibrar essa perda. O setor empresarial, eles não mexeram com 1% da verba do Sistema S. E vejam os senhores que o imposto sindical para a Fiesp, que é a maior federação de indústrias do país, representa 11%, o imposto sindical obrigatório. A verba do Sistema S é 60% das receitas. Então, essa retirada não vai trazer maiores prejuízos para o setor empresarial, mas vai quebrar as pernas de muitos sindicatos, inclusive daqueles sindicatos que são aguerridos. Nós temos bons sindicatos, temos sindicatos pelegos, mas temos ótimos, excelentes sindicatos. E isso vai quebrar o poder de negociação dos sindicatos. Então, sem qualquer debate sobre uma reforma sindical, tiraram apenas o poder, a contribuição sindical, que eu sou contra obrigatória, mas não deram qualquer tipo de oportunidade de se equilibrar por meio de outra contribuição. E aqui, o que é que o sindicato pode passar a negociar? Jornada, lá fala observados os limites legais, mas nós teremos excrescências, podem esperar, teremos que entrar com inúmeras ações anulatórias, apesar do texto dizer que a Justiça do Trabalho só pode analisar os elementos essenciais do negócio jurídico. Nós vamos ingressar, e eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai anular cláusulas ilegais e inconstitucionais. Modalidade, intervalo interjornada, que pode reduzir para 30 minutos, sem qualquer necessidade de refeitório, sem qualquer limitação de tipo de atividade, seja penosa, periculosa ou insalubre, e sem qualquer previsão de que não seja em prorrogação de jornada. E daí também a questão do enquadramento do grau de insalubridade, que é extremamente injusto, ou seja, permite que o sindicato representativo de uma determinada categoria, que, por exemplo, esteja submetido a um grau máximo de insalubridade, portanto, teria que receber 40% de adicional, possa dizer, você está submetido a 40%, mas eu vou te reenquadrar para efeito de pagamento em 10%. O trabalhador continua submetido ao seu agente agressivo, mais forte, que pode trazer doenças para ele graves, e terá que receber a remuneração como se ele tivesse exposto a um grau mínimo. Veja que absurdo. É muito absurdo. Remuneração, por favor, ministro, controle o meu tempo, se eu estiver passando aqui. Viu? Remuneração por produtividade, a questão das gorjetas. Já tem entendimentos do TST que vedam uma remuneração tão somente por produtividade, com base em mortes de trabalhadores no corte da cana. A questão que eu tinha falado para os senhores, o trabalho intermitente do trabalho e o sobreaviso poderão ser negociados ilimitadamente, pelo que dá a entender. A identificação das funções de confiança, para que isso vai servir? Vou dar um exemplo, bancos. O trabalhador que trabalha em banco bancário tem direito a uma jornada de 6 horas diárias.
Mas, se ele for identificado como função de confiança, ainda que ele seja um caixa, ou qualquer função, ele não tem direito à 7ª e 8ª hora como extras. Então, ele vai receber isso como se fosse uma jornada normal de trabalho. É para baratear o custo da mão de obra e retirar direitos do trabalhador. E espremer o trabalhador, tirando direitos até onde puder. Total incentivo à sonegação de direitos. Vejam que absurdo. Se a empresa não cumpre os direitos trabalhistas e ela é levada à justiça para ser processada, daqui que tem um processo de conhecimento, um processo de execução, que venha o dinheiro cair na conta do trabalhador, se cair, se tiver de onde tirar, o reajuste das condenações será pela taxa referencial, 1,54% ao ano. É muito mais barato para o empregador deixar de pagar, aplicar esse dinheiro numa aplicação, numa renda fixa conservadora, que ele vai ter um ganho muito maior do que com relação ao reajuste, o que daria algo em torno de 9% ao ano de renda fixa, ele vai ter que pagar 1,54%. Então, há um incentivo ao descumprimento da legislação trabalhista. Dispensa em massa também, não precisa mais de negociação coletiva. Uma empresa pode fechar com 1.000, 1.500 empregados, botar todo mundo para a rua, sem negociar uma vírgula com o sindicato da categoria para diminuir os danos. Nada. Pode ser todo mundo mandado para a rua. Retirado da homologação pelos sindicatos, eles retiraram esse poder de homologação e criaram uma figura estranha de termo de homologação extrajudicial, que teria que levar para o judiciário essa homologação, e vem com o discurso de que a Justiça do Trabalho está soberbada e repassa um papel homologatório para a Justiça do Trabalho, para averiguar cumprimento e para legitimar várias situações que o juiz não vai conseguir, às vezes, verificar. Então, tem tudo isso, é muito perversa. A questão da segurança jurídica não vai diminuir, não vai aumentar a segurança jurídica. Nós teremos um aumento do número de processos. A atuação do MPT, já partindo para o final, ministra, a atuação do MPT perante a nova legislação trabalhista. Aquilo que eu falei, atuação perante fraudes, desvirtuamento. Amigos, se vocês souberem de fraudes, qualquer tipo de fraude, continuem denunciando ao Ministério do Trabalho. Nós estamos, em conjunto com a ANAMATRA, com o próprio Ministério do Trabalho, com o SINAIT e com a ABRAT, fazendo um grande seminário, Jornada de Direito Material e Processual, 9 e 10 de outubro, com juízes, procuradores, auditores e advogados, para que dessas jornadas saiam enunciados que sejam nortes interpretativos, claro que com resguardar a independência do juiz, dos procuradores, mas nortes interpretativos para que os membros do Ministério Público, para que os membros do Judiciário, para que os advogados e auditores possam aplicar de uma forma, digamos, mais protetiva esta reforma. É a contribuição que a gente tem tentado dar, fora algumas publicações e a nossa atuação cotidiana. Então, atuaremos muito sobre essa questão do desvirtuamento da condição de autônomo, da pessoa jurídica da condição do sócio, do trabalho intermitente e da terceirização. E com relação às negociações coletivas, o Ministério Público continuará atuando no abuso, com relação ao abuso no exercício da negociação coletiva, ilegalidade de cláusulas, abuso na cobrança de contribuições, ponderação com que eu acho que tem que ser ponderado, o Ministério Público vai ter essa percepção, essa sensibilidade com essa perda de poder de negociação dos sindicatos pela perda financeira, irregularidades em assembleias, condutas antissindicais e dispensa em massa. Nós teremos que agir em conjunto com os sindicatos para evitar que sindicatos pelegos abram mão de direitos constitucionais consolidados. E aqui alguns elementos que a reforma acaba por ser mais perversa ainda, que é a discriminação contra a justiça do trabalho e o direito do trabalho. O dano extrapatrimonial, algo absurdo, criou-se uma limitação para valores de indenizações. Um dano de natureza grave tem um limite de 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Você terá uma situação esdrúxula, exemplificativa, em que um trabalhador, 2 trabalhadores, por exemplo, num canteiro de obras, junto com um consumidor que vai olhar um apartamento,
Se há um acidente de trabalho naquele local, o trabalhador que ganha R$1.000, a família só terá direito, se ele morrer, a receber tão somente R$50 mil pela sua vida. O outro que ganha, por exemplo, R$10.000, vai ter R$500 mil. E o consumidor que estava lá em uma relação de consumo não vai ter qualquer tipo de balizamento, de modo que o poder, a justiça comum, vai poder aplicar a indenização sem qualquer limitação. Então, é uma discriminação contra o trabalhador, é uma discriminação pelo valor do trabalhador, pelo valor que ele ganha, algo extremamente contestável e que não tenho dúvida que o judiciário vai aplicar, vai afastar isso da melhor forma possível. A questão do engessamento, tenta-se de todo jeito passar a Justiça do Trabalho como vilã, que é a vilã do crescimento nacional, e tenta-se engessar completamente a Justiça do Trabalho. E daí criaram-se diversos obstáculos de acesso à justiça. A justiça gratuita, a gratuidade de justiça foi restringida. Há situações em que o trabalhador, mesmo beneficiado da justiça gratuita, terá que arcar com custas, com honorários periciais, se ele for parte sucumbente no objeto de pretensão da perícia, e com honorários de advocatícios em caso de sucumbência recíproca ou quando ele perder uma ação. Então, são essas e outras situações, meus amigos, que nos preocupam demais no dia a dia. Nós tivemos um embate muito forte no parlamento, mas como a ministra Maria Helena Malma falou, foi plebiscitário, foi um sim ou não. O Senado, em nenhum momento, quis exercer o seu papel de casa revisora. Contentaram-se com essa prometida medida provisória, que não melhora nada, e que até agora também não veio, e aprovaram a reforma que pode gerar retrocessos sociais inimagináveis para o Estado brasileiro. Nós vivemos uma fase muito difícil. É difícil ficarmos longe, apesar de técnicos e jurídicos, governador, ficarmos longe desse ambiente político, dessa percepção política. É importante que a gente analise bem essa conotação. Nós vivemos um clima de crise política, econômica e social, e nós, operadores de justiça, que atuamos na Justiça do Trabalho, temos um papel fundamental na proteção social dos nossos trabalhadores. De modo que eu gostaria de agradecer mais uma vez, presidente Rodrigo, pela oportunidade. É uma honra poder comparecer à capital gaúcha por esse convite da Matra. Me sinto honrado pela NPT e me sinto honrado individualmente, especialmente individualmente, de forma individual. Aí espero ter dado um pouco da contribuição da NPT e dos procuradores do trabalho sobre a nossa visão sobre essa perversa reforma trabalhista. Muito obrigado.